A Petrobras declarou aumento dos preços de gasolina, dos combustíveis e também do gás de cozinha. E nesse vídeo eu vou te explicar por que isso é bom para você, tá bom? Bom, antes de começar, existe esse meme, né, que sempre quando sai uma notícia ruim, tem uma economista, uma jornalista que sempre tenta trazer um viés, porque isso seria positivo para você, acabou até virando uma certa piada na internet, mas eu realmente acredito que o preço dos combustíveis mais altos é bom para todos nós brasileiros e eu vou explicar o porquê. A tendência natural do consumidor é que achar que os preços subindo é ruim, e de fato isso é ruim para o investidor, ou melhor, para o consumidor individualmente. Porém, nós já tentamos, nós já testamos manter preços subsidiados de combustíveis ao longo da nossa história. E o resultado foi trágico, foi horrível. Vou até voltar um pouquinho atrás, mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Isso foi testado, sobretudo ali no governo Dilma Rousseff. Os preços dos combustíveis foram mantidos abaixo do preço internacional. E o que resultou nisso, né? Resultou num prejuízo homérico para a Petrobras. A Petrobras perdeu sua capacidade de investimento e transformou a empresa na mais endividada do mundo. E eu elenquei aqui dois motivos que eu gostaria de compartilhar com vocês do porquê é importante manter essa paridade internacional. Bom, os preços estão subindo, por quê? Porque o preço do petróleo internacional deu uma reagida e, sobretudo, o preço do dólar subiu, né? O dólar saiu ali da casa dos 4 alto, 4,90 para 5,50, chegou até bater 5,70 nos últimos dias, e o preço do petróleo, ele é cotado em dólar. Então, quando o dólar sobe, a gasolina deveria aumentar no Brasil também. Alguém pode falar, pô, Thiago, isso é ruim, a Petrobras ela produz, por que ela não vende no mercado interno a preços subsidiados? E eu vou explicar nesse vídeo dois motivos por que isso é ruim para o Brasil, tá? E consequentemente ruim para você caso a Petrobras ela mantivesse o preço abaixo do mercado internacional. Bom, o primeiro motivo que é importante a Petrobras manter os seus preços em linha com o mercado internacional, então o primeiro motivo é manter a sua saúde financeira. A Petrobras ela é uma empresa como outra qualquer, ela tem suas receitas e seus custos. E se ela vende num preço abaixo do preço internacional os seus produtos, o que acontece? Ela não vai ter a lucratividade, talvez tenha até prejuízo e vai ter a sua saúde financeira prejudicada ao longo do tempo. Isso já aconteceu anteriormente no nosso passado, como eu disse. A Petrobras é a principal empresa do Brasil, é a maior empresa do Brasil e é importante que a gente tenha uma Petrobras saudável. A Petrobras é o maior investidor do Brasil, investe muito no nosso país, gera bastante emprego, tem uma cadeia produtiva longa, tanto antes dela, de fornecedores, como de clientes depois. Então é muito importante que a gente tenha a principal empresa do Brasil saudável financeiramente. E hoje a Petrobras está muito saudável, com endividamento muito baixo. E a gente, quando testou o outro modelo, que é manter subsídios, a gente viu que a Petrobras corria um sério risco de quebrar, tá, pessoal? A dívida dela era a maior dívida de empresa do mundo e o que mata uma empresa é justamente as dívidas. Segundo ponto, dentro desse primeiro critério que eu falo da saúde financeira, é um certo compromisso que nós precisamos ter com quem apostou na empresa, né, com os investidores. Alguém pode falar, esses investidores internacionais que lucram em cima do brasileiro não deveriam ser levados em conta? Qual que é o problema desse pensamento? A gente tem que lembrar que hoje 80% da produção da Petrobras vem do pré-sal. E lá atrás, em 2010, a Petrobras ela fez uma capitalização muito alta, muito grande, dezenas de bilhões de reais, com investidores nacionais e internacionais, e foi feita uma promessa, de certa forma, para eles lá atrás. Ó, invista conosco que este seu investimento vai retornar. O que acontece quando você frustra as expectativas dos investidores? Os investidores deixam de confiar em você e não botam mais dinheiro em você. A Petrobras pode ser que necessite no futuro
trazer esses investidores de volta. O que acontece se você traiu a confiança deles lá atrás? Eles não vão investir com você no futuro. A gente está falando de criar aí a margem equatorial, que vai ser necessário investimentos bilionários caso vá para frente. É possível que nós precisamos acessar os bolsos desses investidores. E o que acontece se você trai eles hoje? Significa que você não tem dinheiro para pedir para eles depois, para fazer esses investimentos da margem equatorial, por exemplo, ou de outras frentes exploratórias que a companhia vai fazer. Então é importante que exista um certo alinhamento com os investidores. Quando você vende o preço do combustível no mercado interno muito abaixo do preço internacional, você frustra esses investidores que depositaram confiança em você no passado. E se você faz isso, será que eles vão botar dinheiro em você no futuro para investir na margem equatorial? Eu, se fosse prejudicado, eu não investiria, acho que você também não. Então é importante que tenha um certo alinhamento com esses investidores. Eles apostaram em nós, ou melhor, apostaram na Petrobras no passado e agora estão sendo remunerados pelo risco que correram. Se você tira a remuneração deles justamente no momento de colheita, eles não vão botar dinheiro na próxima vez, e a próxima vez está logo ali, né, que é a fronteira aí da margem equatorial. E o segundo motivo, que eu acho que é até mais importante para manter o preço dos combustíveis no Brasil mais em linha com o mercado internacional, lembrando que esse aumento talvez não seja suficiente para colar o preço do Brasil com o mercado internacional. Ele aumenta só um pouco, vamos dizer assim, tinha um gap e esse gap cai para metade, mas ainda não é suficiente para chegar no preço internacional. É que o Brasil ele é importador de derivados de petróleo, diesel, inclusive também os derivados de petróleo que são usados em plásticos, etc. O Brasil ele é importador de derivados de petróleo. E qual que é o problema quando o Brasil, ou melhor, a Petrobras bota o preço do combustível no Brasil mais barato do que o preço internacional? Bom, se coloca no lugar do importador. Se o preço no Brasil está abaixo do preço internacional, que é o preço que você compra, você vai comprar no preço do mercado internacional num preço alto e vai vender no Brasil num preço baixo, né? Você vai ter um prejuízo. Se coloca no lugar do importador privado. Você vai querer ter prejuízo? Você aguenta um mês, talvez 45 dias, mas depois de 2 meses você fala, vou parar de importar, porque eu não quero comprar por $80 o barril de petróleo e ter que vender aqui por 70. Vou estar tomando prejuízo. Ninguém gosta de tomar prejuízo durante muito tempo, né? O que tem que acontecer nesse momento? Bom, ou a Petrobras bate no peito e fala, eu vou assumir esse prejuízo, vou comprar no mercado internacional e vou vender aqui no mercado nacional com prejuízo. Isso significa prejuízo para a Petrobras, esses prejuízos podem levar a um endividamento, o endividamento alto pode eventualmente levar ao colapso da Petrobras, né? A gente viu isso lá atrás, o endividamento da Petrobras foi o maior endividamento do mundo, a empresa só não quebrou porque foi salva de várias frentes, tanto pelos bancos públicos, como depois veio a lei das estatais e a mudança da política de preço da Petrobras, que fez com que ela se tornasse lucrativa novamente, porque se continuasse naquele esforço, a empresa ia literalmente quebrar. Então, se a Petrobras ela assume esse prejuízo, ela começa a entrar nessa situação. Ela aguenta um tempo, 1 ano, 2 anos, mas muito mais do que isso pode causar todo esse prejuízo e risco para a existência da companhia. Ou ela pode falar, não, eu não vou assumir esse prejuízo. Só que o que acontece? O Brasil deixa de importar. Isso pode levar a um desabastecimento. Isso foi, inclusive, testado na Argentina ano passado. Os preços dos combustíveis lá eram abaixo do mercado internacional, né, no governo da Kirchner e do Fernandes. Eles mantinham isso e conviviam com o desabastecimento, fila nos postos, etc., que, na minha opinião, é muito pior do que preços altos, é você não ter a mercadoria, né? Então, quando a Petrobras mantém o preço no mercado interno muito abaixo do preço internacional, ela tem que optar. Ou nós aceitamos ter desabastecimento, ou aceitamos que a Petrobras tenha
um prejuízo, e esse prejuízo pode, eventualmente, se continuar de maneira sucessiva, botar em risco a própria companhia. Então, este aumento dos preços dos combustíveis, eu acredito que ele é o que temos. Assim, não é que ele é positivo, mas é pior do que a alternativa, que é manter os preços baixos. Os preços no Brasil estarem em linha com o mercado internacional é importante para a gente ter uma Petrobras saudável, né, o maior investidor do Brasil saudável. Você não quer que o maior investidor do Brasil se torne frágil. Você quer que o maior investidor do Brasil gere empregos e esteja saudável. E segundo, que o Brasil importa derivados do petróleo. Então, se a gente mantém esse preço baixo, vai levar ao prejuízo da Petrobras ou desabastecimento, que eu acho que é o que ninguém quer. Então, por isso que o aumento dos preços ele é necessário neste momento. A gente já testou no passado, depois vocês podem ver lá, os resultados da Petrobras eram horríveis, a Petrobras realmente se tornou uma empresa arriscada, com risco de não conseguir se financiar, ou podemos optar por esse caminho da Petrobras saudável que vem vindo lá desde 2017, que eu acredito que é o melhor caminho. A Petrobras saudável significa mais dividendos para os cofres públicos. Esses dividendos, mais os royalties do petróleo, mais os impostos, são suficientes para pagar, por exemplo, o Bolsa Família, né, que nunca foi tão alto quanto é hoje. Então, uma empresa saudável, uma estatal saudável, ela serve para pagar os programas sociais do Brasil. Então, eu acredito que esse aumento de preço ele é necessário, tá bom, pessoal? Então, por isso que eu acho que ele é bom para você, como eu disse no começo aqui, e não é um meme, eu realmente acredito nisso, e a alternativa a gente já testou, né? Então, não é algo novo criar os subsídios. Eu queria lembrá-los que estamos agora no meio da semana do assinante da Suno, tá? É a sua chance de se tornar um assinante ou renovar seu vínculo conosco, ou quem sabe fazer um upgrade da sua assinatura em condições ultra especiais. São as melhores condições do ano, tá bom? Eu vou botar aqui o link na descrição para você participar da semana do assinante Suno. Beijo grande.